Hoje eu quero abordar um assunto que muitas vezes é tema de reflexão para nossas vidas. Por que muitas vezes parece ser tão difícil alcançar as promessas de Deus? Parece que quando se trata de algumas promessas em específico, principalmente as maiores, as mais significativas, há uma dificuldade de que elas venham a se realizar. A gente olha para a Bíblia, a gente crê na palavra de Deus, a gente tem a testificação do Espírito Santo que aquelas verdades são para nós, mas parece que não se cumprem. O que a palavra de Deus diz a respeito das promessas de Deus para as nossas vidas? Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Alcançamos a promessa mediante a fé. Que se tentarmos alcançar a promessa de acordo com a lei, ou seja, de acordo com regras, normas, a gente não consegue. É curioso que a palavra diga isso, porque muitas vezes a gente pensa que se a gente seguir determinadas atitudes, a gente vai conseguir ser abençoado. Quantas vezes você já não fez campanha, você já não orou, você já não jejuou, você já não frequentou a igreja de uma forma mais, digamos assim, assídua, na expectativa de receber aquela promessa, e a verdade é que nada aconteceu. Eu tenho algo comigo que é bem simples. Existem dois motivos para que algo não aconteça na sua vida. Primeiro, ou não é o tempo de Deus, ou simplesmente Deus não quer realizar esse algo. Muitas vezes temos a testificação do Espírito Santo de que Deus quer realizar, de que Deus quer fazer, de que Deus vai fazer. Mas aí se passa um dia, se passa um mês, se passa um ano, se passam vários anos, e aí você começa a desfalecer. Não é fácil, irmãos, muitas vezes termos a fé de Abraão. Segundo os cálculos que podemos fazer, Abraão esperou 25 anos para viver a promessa do seu filho Isaque. Quem nos dias de hoje é capaz de esperar uma promessa por 25 anos? Muitas vezes é difícil. Muitas vezes é doloroso e é complicado você esperar algo que você deseja muito, porque a ansiedade ela vai se tornando cada vez mais forte, mais intensa no seu dia a dia. Mas a verdade é que, se você confiar, e simplesmente confiar, não querer fazer do seu jeito, não querer ajudar a Deus, não querer dar uma mãozinha para Deus, mas permitir que Deus seja Deus na sua vida, agindo através da graça, e você confiando, e você depositando toda a sua fé naquilo que Deus disse, Deus vai te abençoar, e você vai vivenciar as promessas de Deus para a sua vida. Veja que a palavra de Deus diz que não são herdeiros da promessa aqueles que estão debaixo da lei. Se você tentar alcançar algo da parte de Deus através de obras da lei, fazendo isso, fazendo aquilo, correndo atrás disso, correndo atrás daquilo, a palavra de Deus diz que a fé é anulada e a promessa cancelada. Ou seja, por obras da lei ninguém vai viver as promessas de Deus. Você precisa confiar, você precisa crer. É algo difícil. Tenho consciência de que é algo muito difícil. Eu mesmo, particularmente, tenho promessas de Deus na minha vida que eu já estou aguardando há um bom tempo. E não é fácil continuar acreditando. Mas eu sei que é pela fé, não é pelo que eu faço, mas pelo quanto eu confio em Deus, assim como Abraão confiou. Algo também que me chama a atenção nessa passagem é o termo mundo. Vejamos o que significa esta palavra mundo no original grego. Mundo, cosmos, totalidade dos bens terrestres, dotes, riquezas, vantagens, prazeres, etc. A palavra cosmos também significa universo, mas neste contexto em que fala da vida de Abraão, está falando da bênção de Deus, do favor de Deus.
sobre nossas vidas. Quero deixar claro que eu não acredito nessa teologia da prosperidade exagerada que muitos pregam por aí, dando a entender que todo cristão tem que ser rico. Se você não for rico, você está em pecado ou você não tem fé. Isso é uma argumentação muito pobre se você for estudar a Bíblia de uma forma mais profunda. Mas eu acredito sim na prosperidade do cristão. Quando eu digo prosperidade, eu me refiro a que Deus tem a preocupação de que você tenha uma vida saudável, que você tenha o que vestir, o que se alimentar, onde se abrigar, manter a sua família. Eu acredito nisso. E a própria palavra de Deus também diz lá em Eclesiastes que a prosperidade é dom de Deus. É Deus que concede uma vida próspera, uma vida bem-sucedida, de maneira que você possa testemunhar também o favor de Deus nesse sentido. Gostaria de deixar claro que aqui na palavra, quando se refere a prazeres, está se referindo ao prazer de viver o favor de Deus. Acredito que o maior prazer que Abraão teve foi o cumprimento da sua promessa. É bom ressaltar que nos dias de hoje a palavra prazer ela tem uma conotação sexual, né? É bom deixar claro que a palavra de Deus aqui está se referindo a prazeres no sentido de você ser abençoado e desfrutar dessa vida abençoada. Não tem nada a ver com sensualidade ou qualquer tipo de prazer transitório, terreno, mundano, pecaminoso. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente aos que estão no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Amados, isso é maravilhoso. A palavra de Deus diz que, por causa da fé, nós alcançamos a promessa mediante a graça de Deus. Não é pela lei, é pela graça. Eu confio em Deus, eu creio em Deus, eu descanso em Deus, e então eu vivo a promessa. Não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o quanto eu confio. Principalmente porque confiança é algo que nasce no coração. É algo que existe dentro do nosso coração. Ninguém pode questionar ou avaliar o meu nível de confiança para com Deus. Mas muitas vezes nós podemos simular falsas obras. Podemos agir, fazer, falar de forma convincente, mas no nosso coração não é aquilo que desejamos, não é aquilo que queremos, não é aquilo que acreditamos. É por isso que buscar viver as obras da lei de forma externa, exterior, é algo que é falível, mas confiar de forma verdadeira e sincera é algo que nasce e existe dentro do coração de cada um. E isso não há como você simular, porque Deus sabe o que está no teu coração. Deus sabe o que está na tua mente. Deus sabe o quanto você acredita. Mesmo falhando, mesmo tropeçando, mesmo errando, Deus sabe o quanto você deseja e tem buscado acreditar nele e andar com ele. Deus abençoe a todos.